galera, beleza? Estamos aqui para falar do episódio 7 de Invencível. Eu sei que eu tô mega atrasado, já passou o hype, mas eu tive alguns probleminhas, eu tinha outros vídeos para fazer, foi mal. Mas hoje eu não estou sozinho. Retornando aqui no canal, o meu amigo, um cara que é meio encapetado às vezes, caótico, gente boa, eu lhes apresento o Duas. Como ele está aqui de volta, eu vou querer que ele se apresente. Por favor, Duas, faça as suas apresentações. Olá a todos, eu sou o Duas Faces e não estranhem, a minha voz está um pouco mais grossa hoje. Eu tô meio que gripado, mas tudo bem. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Caverna do Faces. Vou mandar o link para o Clover deixar o meu canal no comentário fixado ou na descrição do vídeo. E bom, hoje a gente vai comentar o episódio de Invencível, mas antes, vamos para a abertura. Bem, já que ele já se apresentou, vamos falar mais dele depois da abertura. Nerd Clover. Bem, galera, vamos falar aqui deste EP que, cara, ele foi melhor do que eu esperava. Eu não tinha assistido ele completo, eu tinha visto fragmentos do episódio solto pela internet, e esse episódio foi muito melhor do que eu esperava. E eu vou também querer ver a opinião do Duas depois sobre esse episódio, mas, cara, isso foi incrível. Ele começa com um flashback no passado, que é do momento que o Mark pensou matar o Angston. E, gente, eu vou ter que censurar essa botão em preto e branco, porque o Angston, meu amigo, não era pra ele nem estar vivo nessa porra. A cara dele foi esmagada e virou basicamente papa aquela porra. Duas, o que você acha disso? Bom, o episódio começa da forma mais legal possível, como o Clover acabou de comentar. O Angstrom após sair da primeira luta contra o Invencível. Bom, é óbvio que o Angstrom ficou todo ferrado após a luta. E realmente, é se surpreender a forma que o Angstrom acabou ficando vivo. Naturalmente, se fosse um inimigo um pouco mais random, mostraria o quão, digamos, como eu posso dizer? O inimigo estaria todo ferrado, já estaria morto, já estaria com um caixão, famoso, o famoso terno de madeira. Mas continuando, o Engstrom consegue ir até a outra dimensão e se encontrar com aqueles cirurgiões que, além de reparar o corpo do Engstrom, ele consegue fazer um novo design, digamos assim. Bem mais um vilão mesmo, né? Digamos assim, com armadura e capa. Cara, porque, mano, o cara teve força pra sair do portal, pra abrir um portal e ir pra outra dimensão e ser costurado. O que eu vou ter que dizer, já dando spoilers, avançando um pouquinho, eu achei o design do Anderson aqui, cara, ele perdeu muito impacto por causa do traço ser muito simplificado. Na HQ, ele é carne viva, cara. É algo bem mais impactante. Então, eu achei meio fraco, mas nós temos o plano dele, que é ele traz os montes de Invencível aqui. E Duas, antes da gente falar, dar uma discorrida sobre algumas lutas, eu gostaria de ver você falando um pouco sobre o que você achou dos Invencíveis. Dá a tua opinião aí. E eu já faço o convite. Você vai querer fazer um vídeo comigo falando individualmente destes Invencíveis? Tipo, um vídeo só para todos eles? Agora, comentando sobre os Invencíveis. Os Invencíveis, na minha opinião, eles estão todos, como posso falar, até que realmente bem adaptados para animação. O que me surpreende, o que me deixa, não é que me surpreende, mas o que me deixa meio triste é o que fizeram com eles. Óbvio, a animação teve momentos que ela aparentemente cortou gastos. Eu vou comentar isso duas vezes. A primeira é nessa cena em que os Invencíveis, eles estão com Angstrom. Tem alguns Invencíveis que aparentam estar tipo numa pose bem PNG mesmo. E eu acredito que isso seria não um problema, mas pelo menos dar uma pose mais original para os Invencíveis seria algo bom. Não deixar isso como uma pose de PNG. Bom ponto 2. Uma coisa que eu gostei nesses Invencíveis, que é, cada um tem sua personalidade. Na HQ, como é bem rápido a participação deles, não dá para mostrar muito da personalidade de todos. Mas aqui, no jeito de falar, no gestual, nas roupas, já mostrou um pouco mais da personalidade deles. Mesmo que eu acho que ainda faltou muito, mostrar muito deles, tipo,
o background de alguns, porque, cara, alguns são interessantes. A gente bate o olho e vê o background deles e é... Pô, nossa, o que levou o Mark a tomar esse rota? Tipo, um que eu bato muito a tecla com duas é sobre o Omni-Mark. Por que ele é vilão? Já que, bem, teoricamente, ele é basicamente igual ao Mark principal, só a diferença é que ele matou o Omni-Man. Então, por quê? Esse é um detalhe que eu acho que o autor vacilou e que ele poderia fazer episódios especiais ou capítulos especiais só para mostrar a lore desses Invencíveis, pelo menos os principais que sobreviveram. Não precisa de ser de todos, é a minha opinião. E uma coisa aqui, eu acho que seria bom duas comentar disso. Duas, o que você acha de não termos os outros personagens da Image Comics nessa guerra, nessa adaptação da Guerra Invencível? Eu entendo, aqui, na minha opinião, eu entendo que lance de direito autoral, isso na minha opinião deixou um pouco menos épico, mas eu queria ouvir você falar disso. O que você acha? Sobre os personagens da animação, eu acredito que muitos personagens da Image, como o Clover comentou, obviamente não apareceram por conta de direitos autorais. Eu acho que o único que apareceu fora os personagens da própria HQ de Invencível que apareceram foi o Tech Jacket, que foi criado pelo Robert Kirkman. Mas personagens como o Spawn e outros, o Firebriefer e muitos outros heróis da Image, como Shadowhawk, não apareceram. Óbvio, não foi o Robert Kirkman, mas poderiam ter, pelo menos ter conversado com a Image sobre esse tipo de coisa. O que é meio triste, mas vida que segue. De volta aí pra você, Clover. Visão interessante, ô Faces. E, cara, as lutas aqui, eu não senti nada mal animado. Eu senti várias lutas muito boas, gostei delas. Gostei da participação pequena do Rex, que é... Eu tô falando da parte que ele vai pra luta quando ele tá com a encolhedora. Eu gostei dele usando os poderes dele pra se impulsionar, mostrando que os poderes dele tinham potencial de ser usados de formas mais criativas e mais eficientes. É uma pena que a gente não vai ver mais o Rex. E eu já vou falar desse ponto e eu vou já deixar o Duas falar sobre ele. Cara, eu achei a morte do Rex, aqui ela é boa, ela funciona. Mas eu acho na HQ bem mais triste. Eu lacrimejei na morte do Rex, então eu acho que a HQ é superior nesse quesito. E aqui começa o declínio do robô, aquele filho da puta! Fala aí, Duas, o que você acha? A morte do Rex realmente é uma das mortes mais tristes, tanto da animação quanto do quadrinho. Acredito que se o Invencível, que morreu na mão do Rex, ele aparentemente ele sabia muito sobre os poderes do próprio Rex Explosão. Isso meio que é confirmado tanto na animação quanto na HQ. Eu acho a morte do Rex muito emblemática. Ela é de fato bem mais triste na HQ. Eu ia falar na animação, mas é na HQ. Mas eu acho que ela tem esse impacto na. De fato na HQ. Agora, falando um pouquinho das lutas, eu não vou falar de todas, porque são muitas. Mas as mais importantes foi Mark e Eve versus Mark cobrindo a cara e o mini Mark. E aqui eu senti que se o Mark estivesse sozinho, ele conseguia vencer aqueles dois. Eu não senti que quase nenhuma variante do Invencível é tão forte quanto o Mark principal. Então, me deu a impressão que, cara, se o Mark estivesse ali sozinho sem a Eve, ela teria vencido. E aqui a censura estragou um pouco. Porque na HQ, a Eve toma um dano severo e fica fora da luta. Aqui foi a perna dela. Então, eu acho que eles podiam ter mudado isso. E, tipo, ela quebrou a perna aqui, voltou pra luta, depois tomou um dano severo. E daí sim ficou em coma por um tempinho durante os eventos da Guerra Invencível. É a minha opinião, já que, cara, tipo, perna quebrada, eu não acho. Tá, foi de forma bem violenta, mas não foi tanto assim. Duas, você gostaria de comentar sobre a luta do Invencível sem óculos contra os Guardiões Globais? Já que é uma luta interessante. Não. Simplesmente não. Bem, outra luta aqui, essa foi bem curta, mas eu gostei que... Cara, é que o Mark de Moicano luta com o Mark original e eu sinto que o Mark de Moicano não é tão forte quanto o original, mas eu gostei que, primeiro, todos os Marks a gente pode ver uma boa diferença. E eu não estou falando dos Marks que tem uniforme diferente. Não. Eu estou falando dos Marks que tem um uniforme minimamente parecido, mas a gente vê as diferenças
na máscara, no cabelo, nos design dele. Eu achei isso bem interessante e dá mais vida a eles, não são um cola e recola dos Invencíveis. A gente vê o caos que eles proporcionaram. E bem, o que você achou no geral da guerra? Você achou que ela é tão épica quanto os quadrinhos? Ou ela podia ser mais aqui? Podia superar? Ou ela superou, na sua opinião? A Guerra Invencível, no geral, é um dos acontecimentos mais legais de toda a animação, devo admitir. Não só da animação, mas também dos quadrinhos. Apesar que na animação ela é aparentemente bem mais estendida. É que tanto a animação quanto o episódio, quanto a HQ, eles são meio que episódicos. É uma coisa só e acabou. Tipo, não enrolam nem duas HQs. É tipo uma só pra Guerra Invencível inteira. O que eu acho que, no geral, eu acredito que se tivessem estendido um pouco mais os episódios da Guerra Invencível, teria deixado um pouco mais interessante. Mas não estendido muito, até porque o intuito não é meio que esse. Mas eu acredito que se estivesse estendido a Guerra Invencível por uns 3, 4 episódios, eu acho que teria ficado bem mais interessante. E falando aqui sobre os Invencíveis que vieram, cara, eu gostei que, como eu disse, eles ganharam umas personalidades, tipo, um queria rever o William, supostamente essa versão do Mark é gay. Eu não sei se foi confirmado ou não, então não vou confirmar nada. E a outra tinha saudade da mãe, que é o Mark cotonete completo. É sério, eu não gosto dos Marks que tem a cara toda coberta e cobre o cabelo. Eu acho bem feio. Bem feio isso. E temos eles indo sendo presos pelo Engström naquela dimensão. E bem, eu vou querer a tua opinião nessa parte. Você acha que, cara, o Engström trazer versões malvadas do Invencível foi uma boa ideia? Pensa comigo. O cara odiava o Invencível, odeia ele. E queria acabar com a vida dele, com as pessoas que ele amava. Nem não seria melhor trazer criaturas que não tem nada a ver com o Invencível? E sei lá, fingir que o ataque é por culpa dele? Porque, tipo, o cara odeia o Invencível e saiu versões do Invencível malignas. E uma delas, ele tem lembranças de... Tá, a gente sabe, é de outro Engström, de matar o filho dele, e ele ficou meio que de boa com isso? Sei lá, eu não sei se o Engström é burro ou tá cegado pelo ódio, que tá fazendo o QI dele abaixar muito. Sobre o plano do Engström, obrigado aí, Clover, por me deixar comentar sobre essa parte. Na minha opinião, eu acho que o plano do Engström, ele não é um plano de todo ruim. A intenção dele meio que era difamar o Invencível, de certa forma. Porque ele mesmo comenta no episódio. O próprio Engström chega a comentar sobre: vocês fizeram um ótimo trabalho. Agora todos vão lembrar que quem causou essa destruição foi o Invencível. Óbvio, ele não fala que é o Invencível principal. Ele se refere ao Invencível principal. Então eu acho isso bem interessante. E sobre a outra parte que eu falei mais cedo sobre os PNGs, é no funeral do Rex. O funeral do Rex obviamente, tá muita cara de PNG naquela parte. O próprio Invencível mesmo, acho que tá aparecendo no PNG. E não só ele, como vários outros personagens. Chegamos a uma parte que aqui é a luta do Engström com o Mark principal. Que, não comentando rapidinho, que o Mark aqui, pelo menos, já mostrou indícios de ter uma relação reestruturada melhor com o Cecil agora. Que a relação deles vai voltar aos poucos a dar uma melhorada. Eles não vão estar em cabo de guerra de um tá certo e outro tá errado o tempo todo, depois dessa batalha. E aqui eu já vou falar minha opinião. Esta pode ser considerada uma das melhores batalhas de Invencível. E eu estou falando da animação do Engström versus o Mark. E eu não sei a tua opinião sobre essa luta, mas eu acho que aqui ela supera a HQ e ficou bem interessante eles mudando de câmera os ângulos dos poderes do Engström. O que você acha? A luta sobre o Mark, a segunda luta do Mark contra o Engström, Liv, é acho que uma das lutas mais brutais de Invencível. Os padrões, se a primeira já foi, imagina a segunda, né? Eu acho que Invencível não economiza na parte de ser sanguinolento, ser violento, ser gore, ser brutal. Não exagera. E o charme de Invencível é justamente esse.
ser violento, ser explícito. E eu acho que isso é muito interessante por parte tanto da animação quanto da HQ. A Image realmente se superou aqui. Um grande destaque, óbvio, pro Robert Kirkman. E depois do Mark conseguir prender o Angstrom e o Oliver incentivar a matar ele e o Angstrom fugir, temos um momento que o Angstrom volta para aqueles caras que consertaram ele e eles fazem o Angstrom de, vamos dizer, escravo, cadela deles até o acordo deles ser completo. E sobre a parte do Oliver falar, você devia ter matado ele, senão todo esse caos, toda essa destruição não teria acontecido. Eu acho que realmente o Oliver, ele tem um ponto. Ele tem um grande de um ponto aqui. Porque realmente, se o Mark tivesse matado o Angstrom, ou pelo menos ter verificado se ele estava de fato morto lá no primeiro confronto, essa DR toda não teria acontecido, a Guerra Invencível. Então, eu acho que isso seria algo bem interessante. Pensa em outra timeline, onde o Mark matou, de fato, o Angstrom Live. Tem um detalhe que foi quando o Mark chegou com os pais da Eve. Na verdade, os pais da Eve chegaram no quarto da Eve que o Mark estava lá. E no começo do episódio mostrou que a Eve não queria que o Mark conhecesse eles. E, gente, eu só vou dizer uma coisa e deixar o Duas falar. Por favor, a animação, faça o Mark espancar o pai da Eve. Por favor, quem lê os HQs sabe como o pai da Eve é. Pode discorrer aí, Duas. Sobre os pais da Eve Atômica. Cara, essa parte vai ser polêmica. Porque realmente, os pais da Eve são dois desgraçados. Em especial aqui, e em particular também, o pai da Eve, que rola todo um diálogo do pai da Eve com o Invencível. E eu também tô com o Clover. Eu acho que o Invencível vai ter que dar uns bons socos na cara desse babaca. E não precisa nem exagerar na super força. Pode dar uns socos só pra deixar o cara esperto. Falar, mano, deixe de ser otário, né? Por favor, me poupe, né? Só um detalhe. Tá. E bem, depois disso aí, desse encontro, o Mark vai ajudar na reconstrução e também o Cecil chamou ele para ser o novo líder dos Guardiões. Será que isso é uma pitadinha do autor para já preparar o destino do Mark? Porque quem sabe qual é o destino dele nas HQs? Pode dar uma olhada e dar... o autor está sinalizando esse ponto pra gente, já querendo trabalhar a habilidade de liderança no Mark. Eu gostei disso. Cara, como é que o Paraplax ainda tá vivo? Não, sério. O personagemzinho que devia ter morrido há muito tempo. Há muito tempo. Cara, ele tomou um soco de um invencível do mal. E depois, cara, era pra ele morrer. Era pra ele com certeza morrer. Tipo, como ele tem essa resistência sobre-humana, isso é um mistério pra mim. E enquanto o Marquis tá na construção, ajudando a tirar pessoas de escombros, chega o Conquista. E o Mark já não quer papo, ele quer bater em alguém. E, gente, eu senti que essa cena, e eu vou falar no geral das outras cenas, por causa do traço mais simplificado, não é tão épica quanto na HQ. E, cara, eu senti falta que na HQ eu acho que tem mais painéis abertos mostrando o raio da destruição dos Invencíveis. Porque, cara, na HQ, mesmo sendo rápido, são acho que 6 páginas, a gente vê e a gente sente o terror, a destruição que o Invencível, que o Victor Mitra pode fazer em pouquíssimo tempo. Eu senti que aqui na HQ, quer dizer, na animação, foi meio prejudicado. Então, eu estou na dúvida muito disso. Vou querer ver a tua opinião, Duas. Tu achou que foi, como eu disse, tão épica ou não? Você sentiu isso? Eu senti um pouquinho, mas quando o Conquista chegou, mesmo achando que ele sofreu um pouco porque não tem tantos músculos, cara, já deu pra perceber que ele é uma ameaça e que não é alguém tão são da cabeça. Dá pra ver bem pelo design dele. E que a gente vai ter uma puta luta no próximo episódio. Dá a tua opinião sobre isso. Sobre a destruição dos Invencíveis. Essa parte é uma que eu vou adorar comentar. Bom, vamos lá, vamos começar do começo. Na HQ, óbvio, mostra a destruição deles, só que não mostra uma destruição tão grande quanto o esperado. Eu acho que se a HQ tivesse feito algo meio termo entre tanto a HQ quanto a animação, eu acho que teria ficado legal. Mostrar os Invencíveis nas cidades que eles destroem da HQ e adaptando para animação.
eu acho que teria ficado muito bom. Porque é aquilo, óbvio, não vão adaptar 100% real. Um exemplo é a morte do Flash Reverso nas mãos do Batman Bruce Thomas Wayne na saga Flashpoint. Então, tipo, óbvio, na animação do Flashpoint, o Batman Thomas Wayne mata o Flash Reverso, o Wilbur Stone, de uma forma totalmente diferente da HQ. E é bom por lá. Então, tipo, eu acho que se tivesse feito um meio termo entre a HQ e a animação, teria realmente ficado muito melhor. Porque, cara, a cena dos Invencíveis, mostrando eles, vendo tudo queimando, tudo destruído, é uma cena boa, é uma cena incrível, é muito foda essa cena. É uma das minhas cenas particularmente favoritas de Invencível. E eu acho que realmente é uma cena muito, muito pica. Mas se tivesse mostrado realmente as cidades que cada um destruiu, tipo, um destruiu Moscou, outro destruiu Nova York. Eu acho que, mano, tipo, deixar evidente que eles destruíram tais cidades. Deixar muito evidente, assim. Porque realmente ia ser muito da hora. E sobre a luta do Mark contra o Conquest, mano, eu acho que vem pedrada. Eu não vou comentar muito, porque eu já sei o que acontece, tanto na luta do Invencível contra o Conquest. Não posso comentar muito, senão é um baita spoiler para vocês que estão assistindo, mas eu só digo uma coisa: vai ser brutal essa luta. Porque, para quem conhece já o Conquest, ou já tá acostumado com os padrões de luta de Invencível, já sabe que vai ser brutal. E eu não preciso. Isso é unânime. Não vou nem me comentar muito. Cara, essa luta na HQ é animal. Bem, eu acho que eu e o Duas discorremos todos os pontos mais relevantes desse episódio. Então, se despede aí, Duas. Bom, eu acho que foi isso. Um big beijo para todos. Apareçam no meu canal quem quiser aparecer. E é isso. Uma boa tarde aí para você. Bom dia, boa noite também, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E Clover, sobre o vídeo que falar sobre os Invencíveis, por que não, né? Eu aceito participar desse vídeo. Um beijo a todos e foi uma excelente participação. E, bem, nós vemos no próximo vídeo. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais!